Sabará, domingo, 27 de agosto de 2017. O texto hoje está entre o budismo e o hinduísmo. É de Krishnamurti, página 65, o conhecido e o desconhecido. As longas sombras vespertinas cobriam as águas tranquilas e o rio se acalmava depois do dia. Os peixes pulavam na água e os pesados pássaros empoleiravam-se nas enormes árvores. Não havia uma nuvem no céu que estava azul prateado. Um barco repleto de pessoas descia o rio. Elas estavam cantando e batendo palmas e uma vaca mugiu ao longe. Havia o perfume da noite. Uma guirlanda de calêndulas movia-se com a água que cintilava ao pôr do sol. Tudo estava bonito e vívido. O rio, os pássaros, as árvores e os aldeões. Estávamos sentados embaixo de uma árvore olhando o rio. Perto da árvore havia um pequeno templo e algumas vacas magras vagavam por ali. O templo estava limpo e bem varrido, e o arbusto florido, regado e bem cuidado. Um homem realizava seus rituais vespertinos e sua voz era arrastada e triste. Sob os últimos raios de sol, a água tinha cor de flores recém-nascidas. Logo, alguém se juntou a nós e passou a falar de suas experiências. Ele disse que devotara muitos anos de sua vida a procurar por Deus, praticara muita austeridade, renunciara a muitas coisas que lhe eram caras. Também ajudara consideravelmente em trabalhos sociais, construindo escolas e assim por diante. Estava interessado em muitas coisas, mas o interesse que o consumia era encontrar Deus. E agora, após muitos anos, sua voz estava sendo ouvida e o guiava nas coisas pequenas assim como nas grandes. Ele não tinha vontade própria, mas seguia a voz interior de Deus. Ela nunca o desapontava, embora ele geralmente corrompesse sua clareza. Sua prece era sempre pela purificação do instrumento que pudesse ser digno de receber. Pode aquilo que é incomensurável ser encontrado por mim e você? Pode aquilo que não é temporal ser buscado por aquilo que é formado no tempo? Pode uma disciplina diligentemente praticada nos levar até o desconhecido? Pode essa realidade ser captada pela rede de nossos desejos? O que podemos captar é a projeção do conhecido, mas o desconhecido não pode ser captado pelo conhecido. Aquilo que é nomeado não é o inominável, e ao nomear nós apenas despertamos as reações condicionadas. Essas reações, por mais nobres e agradáveis, não pertencem ao real. Nós reagimos a estímulos, mas a realidade não oferece estímulos. Ela é. A mente se move do conhecido para o desconhecido, e ela não pode alcançar o desconhecido. Nós não podemos pensar em algo que não conhecemos. É impossível. Aquilo sobre o que você pensa resulta do conhecido, do passado, quer seja esse passado remoto ou o segundo que acabou de passar. Esse passado é pensamento moldado e condicionado por muitas influências, modificando-se segundo as circunstâncias e pressões, mas sempre permanecendo como um processo do tempo. O pensamento só consegue negar ou afirmar. Ele não pode descobrir ou pesquisar o novo. O pensamento não pode chegar ao novo, mas quando o pensamento está silencioso, aí pode haver o novo, que é imediatamente transformado no velho, no experienciado pelo pensamento. O pensamento está sempre moldando, modificando e colorindo segundo um padrão de experiência. A função do pensamento é se comunicar, mas não estar no estado de experienciar. Quando a experiência cessa, o pensamento assume o controle e a denomina dentro da categoria do conhecido. O pensamento não pode penetrar no desconhecido e assim nunca pode descobrir ou experienciar a realidade. Disciplina, renúncia, desapego, rituais, a prática da virtude, tudo isso, independentemente do quão nobre seja, é um processo do pensamento. E o pensamento só pode trabalhar em direção a um fim, em direção a uma realização que é sempre o conhecido. A realização é segurança, a certeza autoprotetora do conhecido. Buscar segurança naquilo que é sem nome é negá-lo. A segurança que pode ser encontrada está somente na projeção do passado do conhecido. Por esse motivo, a mente deve estar profunda e inteiramente silenciosa.
Mas esse silêncio não pode ser conseguido por meio de sacrifício, sublimação ou repressão. Esse silêncio vem quando a mente deixou de buscar, quando não está mais presa ao processo de se tornar. Esse silêncio não é cumulativo, não pode ser construído pela prática. Ele deve ser tão desconhecido para a mente quanto o eterno. Pois, se a mente experiencia o silêncio, então existe o experienciador, que é o resultado das experiências passadas, que é conhecedor de um silêncio passado. E o que é experienciado pelo experienciador é simplesmente uma repetição projetada. A mente jamais pode experienciar o novo e, portanto, deve estar inteiramente silenciosa. A mente só pode estar silenciosa quando não está experienciando, isto é, quando não está nomeando ou denominando, registrando ou armazenando na memória. Essa nomeação e esse registro são um processo constante dos diferentes níveis da consciência, não simplesmente da camada mais superficial da mente. Mas quando a mente superficial está silenciosa, a mente mais profunda pode oferecer suas sugestões. Só quando toda a consciência está silenciosa e tranquila, livre de todo o anseio de tornar-se, o que é espontaneidade ou incomensurável, toma forma. O desejo de manter essa liberdade dá continuidade à memória daquele que quer se tornar, o que é um obstáculo à realidade. A realidade não tem continuidade. É de momento a momento, sempre nova, sempre original. O que tem continuidade jamais pode ser criativo. A camada mais superficial da mente é somente um instrumento de comunicação, não podendo medir aquilo que é incomensurável. A realidade não é para ser comentada, e quando o é, não é mais realidade. Isso é meditação.